Voltamos para este último bloco do nosso Frente a Frente, que recebe hoje o secretário de Estado do Planejamento e do Orçamento, Sérgio Moreira. Secretário, esse entendimento que foi colocado na última reunião com os poderes acerca da situação do duodécimo frente a essa negociação da dívida pública, junto com o que se já contabiliza da racionalização dos gastos no Estado, isso significa dar uma perspectiva, como o senhor falou anteriormente, em 2010, se respirar melhor no Estado? Olha, recuperar o Estado de Alagoas não é uma obra de curto prazo, é uma obra de geração. Daí porque a insistência em tentar resolver a dívida como um todo, para você olhar pelo menos 10, 15 anos à frente. Não apenas com os recursos, mas com as obrigações que Alagoas travaria nesse acordo. Porque o Estado de Alagoas se obrigaria a cumprir itens que são de inteiro bom senso, né, que diz respeito à responsabilidade. Nós teríamos, veja que para essa negociação com a reestruturação da dívida, diz o governador Teotônio Vilela, que é a reestruturação do próprio Estado. Por quê? Porque, além dos recursos, nós ganhamos também uma assistência, um apoio dos bancos, das agências internacionais. Do PNUD, que está aqui. Do PNUD, que está aqui já com a educação, o Banco Mundial, o BID. Eles se casam com Alagoas por um longo prazo. E também porque Alagoas transaciona com o governo federal, que simplesmente vai cumprir a lei. E o governo federal vai ficar olhando, né, e cobrando isso. Para quê? Para não descarrilar o trem novamente. Nós não temos uma perspectiva de chegar em 2010 e estar nadando em dinheiro, mas nós temos uma perspectiva de cada ano melhorar um pouco. Isso é uma rampa, isso é uma escada progressiva, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não se sai, já disse aqui no programa do Fábio Gomes de Barro, o ano passado, não há ninguém que tenha saído do inferno para o paraíso, sem antes passar no purgatório. Certamente. Nós já saímos do inferno, as coisas já foram muito piores aqui no estado de Alagoas. Orçamento é algo fictício, não é relacionado ao que se tem. Não deveria não ser. Deveria... Né? A dona de casa, exatamente. O dela é real, porque real. Se ela estourar, não tem conversa. É justamente isso. Há possibilidade, sim, de criar a cultura do Estado, de se fazer um orçamento bem próximo, ajustado à realidade. E é isso que está se tentando fazer agora. É isso que está se tentando, digamos assim, é uma imposição também da realidade. Meu Deus do céu, não há mais espaço para o Estado perdulário, não há mais espaço para o Estado irresponsável, não há mais espaço para a dona de casa irresponsável. Imagina para um Estado desse tamanho. E dinheiro não se inventa. Dinheiro não se inventa. O máximo que se pode fazer é adiar um pagamento e passar para um outro governo, com juros uma e outra correção, geração, né? E multas, que é o que acontece. Essa dívida de 7 bilhões é porque Alagoas entrou nas piores condições nessa negociação. Alagoas não amortizou nada dessa dívida, Alagoas não deu caução, enfim, o governo de Alagoas foi lá despido de qualquer contrapartida e por isso paga IGPDI mais 7,5%. O que chegar a ser o IGPDI, secretário? IGPDI é a inflação. É a inflação. É a inflação. Traduzindo a inflação. Traduzindo a inflação, mais 7,5%. Ou seja, 7,5% de juro real é muita coisa, enquanto os outros estados pagam 6%. Nós somos os mais pobres, pagamos 7,5%. É uma inversão de... É uma inversão. Por quê? Porque Alagoas, nessa tradicional lógica de ser da esperteza, da lei de gesso alagoana, né, achou que poderia irresponsavelmente ir tratando do endividamento. Secretário, a demora do reenvio da peça orçamentária, né, desse projeto de lei orçamentário para 2009, deveu-se mais precisamente em relação a essa reestruturação, essa negociação da dívida? 3 pontos. Primeiro, porque há uma falta de sintonia entre os orçamentos. O governo federal deveria fazer o seu orçamento, depois o governo estadual faria o seu e depois as prefeituras fariam. Só que eles fazem concomitantemente. Nós precisamos
ajustar esse orçamento a ficar mais próximo da realidade. Nós esperávamos, inclusive, que já tivesse sido definidas as emendas parlamentares, as emendas de bancada, etc., etc., para deixar o espaço real no orçamento. Então, esse foi o primeiro motivo da chamada de volta do orçamento para o governo. O segundo motivo foi a necessidade de ajustar o duodécimo com os poderes. Não é fácil, não é fácil, há uma distância grande. O Estado gasta hoje 420 milhões por ano com os poderes e eles queriam 530 milhões. E não tinha esse dinheiro para... O terceiro. E o terceiro ponto foi a crise. O mundo se acabou, o capitalismo acabou no mundo. Nós não contribuímos para isso. E até hoje estamos tentando achar, né, o que é... Não contribuímos, mas assumimos o ônus. Assumimos o ônus. Os 27 estados e o governo federal não sabem exatamente o que vai acontecer com a arrecadação do próximo ano. Só tenho uma certeza, é que ela será menor do ponto de vista do crescimento, da aceleração, do que tem sido neste ano. Olha, o governo do Estado tem trabalhado, não é, na eficiência da gestão pública. Isso é um trabalho que tem sido capitaneado pela Secretaria de Planejamento. O contribuinte já pode visualizar, digamos assim, mesmo dentro dessa situação crítica financeira, vislumbrar, digamos, no futuro bem próximo, um atendimento, um serviço de qualidade? É tudo que nós queremos e é tudo que o público merece, sobretudo o contribuinte. O governo de Alagoas pactuou com o Movimento Brasil Competitivo um programa de modernização da gestão que a Secretaria de Planejamento coordena, mas que tem duas frentes. Uma frente é a frente de arrecadação, eu já falei sobre isso, anda muito bem, e a outra frente é a frente de redução de despesa, de racionalização de processo, cuja coordenação está a cargo da Secretaria de Gestão Pública. Anda bem, mas ela Isso é política de Estado, não é? Que se coloca com relação à otimização dos serviços públicos, não é? Deve ser política de Estado. Como a educação deve ser política de Estado, como segurança deve ser política de Estado. Veja a situação atual. Nós estamos, paulatinamente, tem diminuído o índice de criminalidade. Na verdade, desde quando se instalou essa nova equipe do delegado Paulo Rubim, do comandante da Polícia Militar, Sena, o Coronel Sena, o Coronel Jair no Corpo de Bombeiros, o Marcelo Barenco na Polícia Civil, a criminalidade vem paulatinamente baixando. Isso é o que dizem os indicadores. No entanto, há um clima de insegurança, que parte dele é artificial, é criado por interesses contrariados, não pelas coisas ruins, ou desacertos ou erros que eventualmente essa equipe tenha tomado, mas exatamente pelos seus acertos. Essa política de segurança, de defesa social, de construção da paz, deveria ser um campo onde não tivesse espaço para o oportunismo, para a luta política, assim como na saúde, assim como na educação. Meu Deus do céu, o que é que falta para que nós, alagoanos, né, consigamos nos entender minimamente sobre essas três áreas que são fundamentais, que matam as pessoas, que aumentam a vida das pessoas hoje também. Deveríamos ter a capacidade, né, de forjar o entendimento nessas coisas mínimas. Pois bem, secretário, desenvolver estratégias de desenvolvimento sustentável em meio à contra-informação, em meio a isso que o senhor acabou de falar, e propor também, digamos assim, um pacto com os municípios, não é? Quando se trata, por exemplo, de segurança pública, a ideia que se tem é que só o Estado tem que bancar essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade também dos municípios, não é? É um problema que transcende a Secretaria de Defesa Social, é algo sistêmico e transversal do governo, transcende o governo do Estado, envolve a todos os poderes públicos, estaduais, ao governo federal e aos municípios, mas também à sociedade. Nós não somos uma sociedade inocente, há 500 anos nós nos matamos aqui.
Durante 400 anos nós vivemos a escravidão, eram os colonizadores matando os índios e guerreando com os negros. E na época da República as coisas não melhoraram substancialmente, de modo que nós não temos essa índole pacífica tão decantada. Nós nos matamos muito, é uma questão cultural. E a sociedade pode agir sobre isso. Quando eu admito que alguém possa mexer fisicamente com o outro, não é nem matar, né? Ao menos danificar, né? Ou causar um dano ao físico de outro, eu estou entrando num território perigoso. Por mais nobre que seja essa motivação de crime de honra, de vingança, etc., é inadmissível. Como nos ensinou o Antanas Moco, ex-prefeito de Bogotá, a vida, a integridade física das pessoas é sagrada. Isso não pode se mexer. E isso é uma parte que, infelizmente, faz parte da nossa cultura. Admitir a pena de talião, admitir a vingança privada, olho por olho, dente por dente. Oh, dente por dente e olho por olho. Perdão. Desculpa. Pois é. Secretário, crescimento, desenvolvimento, a diversificação que a gente pode ter na economia, enfim, isso é o que todos nós almejamos. Quais são as perspectivas do Estado para 2010, para os próximos anos do governo? Olha, a perspectiva é continuar investindo na eficientização do Estado, já falamos os 3 blocos sobre isso, né? Melhorar a prestação de serviço público, sobretudo nessas 3 áreas que falamos como vitais, né? Devolver a capacidade de investimento do Estado para que ele possa fazer ações que facilitem a vida do cidadão, que facilite o desenvolvimento econômico e social. Que o cidadão reconheça o Estado como ator desse processo. Como um ator positivo, né? Um ator contributivo desse processo. E poder gerar uma economia diferente dessa atual. Nós queremos uma economia que seja distributiva, que seja includente, que seja dinâmica, que pague impostos, enfim, que seja aquela economia que inclua a grande maioria dos alagoanos, que infelizmente hoje excluídos, que representam mais de 50% da nossa população. Nós precisamos sair da dependência do Estado. A população jovem, não é, secretária? A população jovem, sobretudo, porque eles são o futuro. Para isso é preciso que eles estejam matriculados, que os professores e as escolas deem uma educação digna e que haja um ambiente favorável, não apenas para a geração do emprego com carteira assinada, mas também para o autoempreendimento, para a atitude de empreender. Nós precisamos gerar uma economia produtiva, privada e que seja includente, que incorpore essas pessoas, porque, afinal de contas, o maior patrimônio do Estado é sua gente. Exatamente. Obrigada, secretário Sérgio Moreira, por sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Eu que agradeço, Gorete. Foi uma bela oportunidade de poder explicar aqui um pouco dos nossos desafios. Obrigada. Obrigada a você também pela companhia e até o nosso próximo Frente a Frente.